Olá, meus griguilins, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Como é que foi a semana de prova? Vocês gostaram? Hoje nós vamos dar sequência, ao nosso capítulo que fala sobre sistema financeiro globalizado, fluxo de capitais. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o que é capital, falamos dele quando especulativo ou produtivo, falamos dos paraísos fiscais e das bolsas de valores, além dos títulos de ação, dos investimentos em ação ou em títulos. Hoje, nós vamos falar a relação entre endividamento e dependência, vamos falar e conhecer as principais instituições financeiras mundiais, entre elas o FMI e o Banco Mundial, tudo isso entre as páginas 36 até a 42. Até o final dessa aula, você saberá contextualizar algumas características marcantes da economia globalizada e a tendência de endividamento externo das nações, além de compreender melhor o fluxo de funcionamento interligado dos fluxos financeiros internacionais. Saberá ainda analisar a atuação mundial das principais instituições financeiras globais e identificar as contradições e polêmicas que as envolvem, bem como os aspectos positivos e negativos associados a ela. Então, primeiro tópico, endividamento e dependência. Pessoal, é quase colocar com a mão, um ditado que a gente usa muito quando tem certeza que algo vai acontecer. Então, no mundo globalizado, é marcante a interdependência entre os mercados, E essa interdependência entre os mercados, entre os países, eleva substancialmente os riscos quando acometidos por uma crise financeira. Então, não há como uma crise financeira acometer um país e ela ficar reservada apenas a ele. É quase que certeza. Por isso eu falei, colocar com a mão, aconteceu o efeito dominó, como nós podemos ver aqui nessa charge, tá? Uma coisa curiosa é que os países que vão liderar essa lista de endividamento são justamente os países ricos. Engraçado, Eles vão liderar essa lista das maiores dívidas externas brutas. Só que o que é isso, Janaína? Dívidas externas brutas é quando eu somo tanto as dívidas de instituições públicas quanto das instituições privadas de um país. Elas vão dever ou para outro país, ou para bancos, ou ainda para essas instituições financeiras internacionais. Só que elas têm uma vantagem. Apesar de estarem no rol das mais devedoras, são também as que têm a maior capacidade de saldar a sua dívida, como podemos ver quem está lá no topo, justamente ele, os Estados Unidos, maior PIB do mundo, e como eles têm uma arrecadação muito grande proveniente das exportações, eles têm uma condição de conseguir saldar a dívida. Agora uma coisa, um ditado bem conhecido por nós. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Trouxe essa charge para vocês. O lado mais fraco vai ser os países que estão em desenvolvimento, também chamados de emergentes. E nós, enquanto Brasil, infelizmente estamos nessa lista. Esses países emergentes, quando fazem empréstimos a essas instituições financeiras, internacionais ou a bancos, têm um intuito unânime, querem investir no desenvolvimento dos seus países. Só que é uma espécie de chantagem emocional, ou por que não dizer uma chantagem financeira. Quem empresta esse dinheiro diz, eu empresto, mas você tem que abrir suas portas para o mercado internacional. Aí tem um perigo muito grande, porque ao passar dos anos, a tendência é que essas taxas de juros aumentem e vá se transformando numa bola de neve essa dívida tipo DVAgiota, pronto, é nesse naipe. E esses países podem chegar numa dívida tão grande, transformando-se em insolventes, que é quando não podem quitar com suas dívidas, e o ápice do fracasso total é decretar moratória. Então, o que é essa moratória? É quando um país bate o martelo e diz o seguinte, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Dívidas estas a outros países, ou a bancos privados, ou ainda a essas instituições financeiras internacionais.
O credor, que está lá na charge, que é a quem esse país deve, pode dar algumas soluções. Ou adiar a data do pagamento, ou perdoar, uma espécie de anistia. Enfim, pode haver alguns acordos para que esse devedor possa encontrar uma maneira de arcar com suas dívidas, ok? Temos aqui o caso, por exemplo, dos BRICS, ok? Que é um grupo de países, não é bloco econômico, mas um grupo de países compostos pelas 5 maiores potências emergentes atualmente, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, respectivamente. Nesse grupo dos 5 emergentes, China e Índia são um dos maiores devedores das dívidas externas. Só que eles têm uma certa vantagem. Esses 2 países, eles são recorde na arrecadações com suas exportações. Então, eles adquirem maneira de poder arcar com suas despesas. A bagaceira é maior naqueles países considerados pobres, como uma boa parte de países de origem africana. Lá, pessoal, a condição pode ficar a essa dívida ser 10 vezes maior do que a arrecadação desses países. Ou pior, essa dívida pode inclusive superar o PIB total desses países. Então, é uma dívida sem condição, zero condição de ser quitada. E onde é que essa corda vai arrebentar? Literalmente no espinhaço da população. Porque esse país, por mais que ele tenha consciência que não vai conseguir pagar suas dívidas, mas ele pelo menos vai tentar ficar pagando juros. E para pagar esses juros, o dinheiro teve que sair de algum lugar. E esse algum lugar é de alguns investimentos em áreas de infraestrutura e de políticas públicas. Aqui, por exemplo, nós temos o caso, né? Em 2013, o governo brasileiro deu anistia. O que é isso? Perdoar. Perdoou a dívida em 900 milhões de dólares de 12 países africanos. Mas uma coisa que eu sempre discuto com vocês, nada é por acaso, quando a esmola é demais o santo desconfia. E esse perdão, essa anistia que o Brasil deu a alguns países africanos foi sim com segundas intenções. Não sejamos hipócritas nesse sentido. Nesse infográfico, que eu peço que você dê uma olhada detalhada pelo seu material, aqui está um tanto quanto distorcido, mas mostra a quantidade de empresas brasileiras instaladas em vários países africanos com uma série de vantagens. Então, entendedores entenderão, né? Ajuda demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quem são essas principais instituições financeiras que Janaína tanto falou dela? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, no mundo globalizado, os países precisavam de alguém para botar moral. E esse botar moral, surgiu algumas instituições que são ligadas à Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU. Então, elas foram criadas ainda durante o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde numa conferência conhecida como Bretton Woods, em 1944, também 44 países se reuniram, nascendo as instituições conhecidas como o FMI, também conhecido como Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Apesar de terem sido criados em 1944, só passaram a operar 2 anos depois. O FMI, inicialmente, tinha um objetivo de socorrer financeiramente os países que estavam em crise, porque o medo é que essa crise pudesse atingir outros países, né? Então, uma coisa, e aí vem as críticas para essas instituições financeiras. Se é para servir a todos os países, por que será que justamente os mais ricos é quem tem maior poder de influência? Né? Então, quem vai ter um forte poder de influência e de decisões nessas instituições são os países ricos e desenvolvidos. O nosso livro afirma que hoje o FMI é composto por 188 países membros, tá? Só que dando uma atualizada nesse número, porque o nosso livro acho que cita o ano de 2015, olhando no site oficial das Nações Unidas associadas ao FMI, tem um país a mais, tá? Então, 189 países que contribuem com cotas de participação para essa instituição financeira. Só que não por acaso, né?
E nem muito menos com poucas coincidências, desses 189 países, 5 apenas concentram sozinhos 1/3 do peso total das votações, que é os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França. São eles que vão decidir políticas econômicas e regulamentação para saber quem pode aderir ou não aos empréstimos do FMI. Os Estados Unidos sozinho, acredite você ou não, tem 16% dos votos totais. E o Brasil, coitado, não chega nem a 2% do poder de voto nessa instituição internacional. Então, uma coisa também extremamente criticada e relacionada ao FMI são as políticas de austeridade. E eu queria estrelinhas para esse conceito, tá? Muito cobrado em avaliações externas, não só no componente curricular de geografia, mas em outros da área de ciências humanas, ok? Para o FMI emprestar dinheiro para alguns países, e eu venho de novo com aquele conceito de chantagem emocional ou então, por que não, chantagem financeira. Diz o seguinte, se um país já recorre por um empréstimo porque está endividado, muitas vezes é porque não está administrando bem as suas finanças. Então diz o seguinte, eu te empresto, mas você vai ter que fazer uma série de cortes nos seus gastos. Que gastos serão esses que o FMI vai recomendar que esse país deixe de ter? Gastos em investimentos na saúde, na educação, cortes de emprego ou ainda na previdência social. Então, muitos países, como por exemplo a Grécia, que é o caso dessa primeira charge aqui à tua esquerda superior, a Grécia em 2010 passou por uma crise econômica avassaladora e chegou tanto no período de moratória, de dizer assim, não posso pagar, como recorreu ao FMI e foi acometida por essas políticas de austeridade, né? De ter que cortar vários gastos. Então, esse corte de gastos vai sempre acabar atacando a população, os cidadãos daquele país. A Grécia foi literalmente, falo em Grécia enquanto pessoas que habitam nesse país, foram para as ruas protestar. Né? Então, é como essa charge aqui do meio, na parte inferior, exemplifica. Como resolver a dívida pública? É simples, tire dinheiro do bolso do cidadão. A partir do momento que o governo para de investir em políticas de infraestrutura e políticas de desenvolvimento social, o maior atingido, sim, somos nós, tá? Então, isso é algo que é extremamente criticado nessas instituições internacionais, como o FMI. Há também o Banco Mundial. O Banco Mundial nem sempre teve esse nome. No início, ele era chamado de BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Quando essa instituição financeira foi criada lá nas proximidades do fim da Segunda Guerra Mundial, tinha um objetivo de ajudar o financiamento dos países acometidos por essa guerra. Uma das formas acoplada, né, ao BIRD foi o Plano Marshall, onde os Estados Unidos foi o país que mais emprestou dinheiro para esse banco, a fim de ajudar a reerguer os países europeus, principalmente do Ocidente, da Segunda Guerra. E aí, como eu te disse, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Tenha cuidado com esse povo que quer lhe agradar demais. E essa intenção dos Estados Unidos com esse Plano Marshall foi institucionalizar, deixar fixado a nível mundo o poder do capitalismo, além que os outros países iam ficar devendo favor a ele, tanto que muitos países devem aos Estados Unidos até hoje, tá? Então, hoje, o Banco Mundial é, na verdade, formado por um grupo de mais 5 organizações, como o BIRD, a AIDA, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, o IFC, Corporação Internacional de Financiamento, o ICCID, Centro Internacional para a Solução de Disputas de Investimentos, e a amiga sua louca, e a Agência Multilateral de Garantias de Investimentos, né? Para participar do Banco Mundial, o país também tem que fazer parte do FMI. Então, automaticamente, os mesmos 189 países que fazem parte do FMI também fazem parte do Banco Mundial. Esse banco, ele também vai ter uma assembleia de governadores e um conselho de diretores.
onde o voto vai ser proporcional ao total de dinheiro que esses países emprestam a esse banco. Coincidência ou não, os Estados Unidos é o que detém o maior valor de poder de votos. E, pasmem, também é o único país que tem direito a veto. Se esse conselho, se essa assembleia decidir uma coisa, mas os Estados Unidos não concordar, pois ele sozinho bota tudo a perder, tá? Então, uma curiosidade é que não são apenas países que podem recorrer ao Banco Mundial. Empresas privadas também podem, contanto que essa empresa garanta que o seu país de origem vai afiançar a sua dívida. Hoje, o Banco Mundial não é uma instituição financeira que tem responsabilidades ou apenas preocupação com a parte financeira, tá? Mas também ultimamente vem com alguns projetos de desenvolvimento socioeconômico e ambiental também no mundo periférico. Isso através de umas agências ou de alguns projetos como o GEF, a tradução para inglês, Fundo Mundial para o Meio Ambiente, ou PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou ainda o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Através destes citados, vários projetos são implantados no mundo periférico, principalmente para reverter alguns problemas ambientais, inclusive o Brasil recebe alguns desses projetos. Então, conseguimos, espero que com êxito, concluir o nosso capítulo. Selecionei para você algumas questões e páginas, tanto da apostila quanto do nosso caderno de atividades. Eu sugiro que você pause o vídeo e faça essas anotações. E espero também que você tenha conseguido fixar, abstrair o meu objetivo nesse capítulo curto, simples, muito importante para você que está agora no terceiro ano. Falamos de muitas características do mundo globalizado, sobretudo aquelas voltadas para o sistema financeiro, tá? Então, espero que nossa aula tenha rendido, tenha sido frutuosa, produtiva para você. Quero reafirmar o meu sentimento de saudade. Eu fico imaginando como é que vai ser o nosso primeiro dia de aulas. Eu nem sei se vai ter aula, eu acho que vai ter muito abraço, muito choro, muita emoção. Mas, enfim, fique bem, fique em casa, fique com Deus, fique protegida aí ao lado da sua família. Não pare a nossa rotina de estudos, tá? E um cheiro no coração de vocês.